Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ortiga Podcast. E hoje, quem está comigo é uma convidada muito mais que especial. Por que muito mais que especial? Você que está me assistindo agora, você doaria um pouco do seu tempo para cuidar de idosos que não fosse da sua família? Pois é, ela faz isso. Quem está comigo hoje e quem vai trocar ideias, bater um papo maravilhoso é a nossa vereadora, eu digo nossa porque estou em Jupi, vereadora de Jupi, Joselma de Natanael. Dona Joselma, seja bem-vinda ao nosso Ortiga Podcast. Boa noite, Valdir. Te agradeço por mais um convite. Estou muito feliz por estar aqui nesse momento junto com você. Dona Joselma, fala um pouco da sua infância, sua juventude. A senhora vem de uma família simples, né? Sim, Valdir, eu vim de uma família simples. Eu vim de um pai que era marchante, uma pessoa, um Natanael muito conhecido na cidade, na região toda. Minha mãe sempre trabalhadora, como o povo de Jupi conheceu. Está com 2 anos que faleceu. E isso aí, a gente vem de uma infância de pessoas de família humilde, mas que estamos aí, graças a Deus. Ele deixou, meu pai e minha mãe deixou... a coisa mais importante que ele deixou para a gente foi a nossa dignidade, o amor para o próximo. Eu acho que é por isso que eu sou desse jeito, pelo meu pai e pela minha mãe, que me ensinaram a ser como eu sou. Dona Joselma, o que mais marcou a sua trajetória até chegar na política, até se tornar vereadora como é hoje? Valdir, fui embora para São Paulo, passei mais de 20 anos em São Paulo, e quando cheguei aqui, por acaso, eu acho que quando Deus tem algum, como é que eu posso dizer, um caminho para você traçar, e de repente entrei na política, e até hoje estou aqui. Agradeço ao povo, né, por esses 3 mandatos, e é muito gratificante, porque vim de São Paulo com pouco tempo, que voltei para aqui, entrei por acaso na política e, graças a Deus, estou aqui hoje. Vereadora, como a senhora concilia o papel de mulher, mãe, esposa e vereadora? Como a senhora consegue dar conta de tudo? Valdir, graças a Deus, tudo dá certo para mim, porque eu tenho um marido, eu tenho um filho que acredita em mim, que confia em mim. Então, eu acho que é por isso que dá certo, porque primeiro vem a família, porque eu posso ir para onde for. Meu marido nunca disse não, sabe, nem meu filho. Então, já começa de casa. Então, eu sou muito grata, porque a família é a base. Não é à toa, porque sem eles, sem o apoio deles, qualquer que eu poderia fazer. Eu seria uma pessoa como que se diz, vazia, porque quando a gente não tem o apoio do marido, nem dos filhos, a gente vai para onde? Né? Então, a minha família é a minha base. A senhora acredita que, como mulher, por ser mulher, facilitou ou teve obstáculos para poder a senhora conseguir chegar onde chegou na política? Valdir, isso é uma pergunta até difícil para mim responder, porque, você sabe, uma mulher chegar na política, principalmente numa cidade pequena dessa, nosso porte, é muito complicado. Eu acho que quando Deus tem alguma, como é que eu posso falar, um caminho para você seguir, ele vai mostrar, porque é muito difícil. Como mulher, existe muito preconceito. Muita gente tem muito preconceito da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa que não tenho aquele, como eu posso te dizer, não tenho muito estudo, certo? Que isso conta muito. Então, eu sou um pouco discriminada por isso, mas eu não deixo de fazer o que eu quero, não deixo de correr atrás das pessoas que eu gosto, não deixo de fazer o meu papel de vereadora, que não é fácil. Hoje, Jupi, a senhora acredita que em Jupi hoje, esse espaço ainda é muito mais masculino? Ou a senhora acredita que, como mulher, a senhora está tendo o espaço que é necessário para seguir nessa carreira política? Valdir, essa também é uma pergunta que não é tão fácil de se responder, mas eu acho que a mulher tem que ter coragem.
A mulher não pode se abaixar para homem, não, entendeu? Eu acho que a mulher tem que ser ela tem que fazer os objetivos e ir atrás dos objetivos dela. Porque se for pensar nos homens, nesse caso aí de masculino, de feminino, a mulher não faz nada. Então, a gente tem que correr atrás, ter pensamentos positivos e dizer assim, eu vou, faço e acabou, porque eu sou mulher. Como é acompanhar pacientes fora de domicílio para cuidar da saúde desse pessoal? Que eu sei que a senhora dá esse tipo de apoio. A senhora poderia falar um pouco dessa sua rotina de sair do seu conforto para cuidar dessas pessoas? Essa é a pergunta mais fácil que você me perguntou até agora, porque é a coisa mais que eu amo. Está com mais de 20 anos que eu ando para Recife. É muito gratificante para mim. Eu faço, não é para dizer assim, Joselma está fazendo porque eu faço porque eu gosto de fazer. Eu tenho amor por isso. Eu amo ficar nos hospitais com as pessoas, eu amo levar, eu amo cuidar. É uma coisa que já vem de mim. Eu agradeço muito a Deus por ter esse dom, que isso é um dom, não é para todo mundo, não. Eu faço questão, às vezes eu falo para as pessoas me dizem assim, ô Joselma, você pode me levar, dá para você ir? Eu falo assim, com todo prazer, porque eu gosto. Eu amo ir para Recife, eu ando para os hospitais, acho que eu conheço quase todos os hospitais de Recife. É uma coisa que eu me sinto bem estar com ele, com qualquer tipo de doença, não estou nem aí. Estou aí para levar com todo carinho e cuidar, o que eu puder fazer, farei, porque é o que eu gosto de fazer, de verdade. Falando de pacientes fora de domicílio, uma das maiores conquistas de Jupi foi a Casa de Apoio novamente, né? Sim, aqui certeza. no município. É. Como a senhora avalia essa Casa de Apoio hoje na gestão da prefeita Rivanda Freire? Nossa, não tem nem palavras pela a bondade que é essa casa de apoio para a população, principalmente a população que vem da zona rural, que sai de madrugada. Que você sabe, Valdir, que a casa de apoio, que tinha a casa de apoio, mas era no tempo de Celina, que tinha casa de apoio na cidade. E depois, no tempo de Marcos, não teve mais casa de apoio na cidade. Então, Rivanda agora entrou e foi das primeiras coisas que ela disse assim, eu vou fazer. E realmente se juntou com o secretário de saúde e conseguiram, porque é muito importante, é valioso essa casa de apoio para a população. Eu acho que a população só tem que agradecer, principalmente quem sai de madrugada na chuva e hoje tem uma casa de apoio. Antes eles ficavam no hospital, ficavam a noite todinha no hospital, às vezes a gente chegava lá e tinha que o vigia tinha que acordar. Como que era no hospital, era muito difícil. As pessoas que vinham tinha que sair de madrugada, tinha que dormir nas camas, às vezes ficava dormindo sentada numa cadeira, porque não queria ir para os quartos dos doentes. E hoje não. Hoje Rivanda já chegou com tudo. A primeira coisa que ela pensou foi isso. Não é fácil, Valdir, você chegar doente, que às vezes, muitas vezes com câncer terrível e não ter aonde ficar. E hoje eles têm aonde ficar. Hoje eles têm a casa de apoio, tem uma pessoa que cuida bem deles. Hoje ele tem o café, tem o janta, aliás, tem a janta, ele chega, tem apoio. E tem coisa mais gratificante para quem precisa? Não tem. Eu acho que isso aí é gratificante demais. Com essas suas viagens cuidando de pacientes fora de domicílio, já existiu alguma história de alguém que a senhora acompanhou, que a senhora ajudou, que lhe marcou profundamente e que a senhora nunca esqueceu? Ô, Valdir, é muito difícil, porque todos marcou. Todas as pessoas que até hoje eu acompanhei, sempre teve uma história que me marcou. Mas o que me sustenta é o amor que eu tenho por elas. É a vontade de estar ali, ajudando. Muitas vezes elas vêm pedindo socorro, porque não tem a quem pedir. E eu acho que
eu sempre digo, Deus sabe o que faz. Então, quando Deus bota a gente no lugar dessas pessoas para agir junto com elas, é muito gratificante. Eu sou muito grata a Deus por essas pessoas estar na minha vida, as que já foram embora, as que já partiram, tudo guardo no meu coração, porque cada uma tinha sua história de vida, sua história de dor. Então, eu guardo tudo comigo com muito amor e muito carinho. Mas a senhora acredita que o olhar cuidador de uma mulher faz a diferença em apoio a essas pessoas que precisam de cuidado de saúde? Sim, com certeza. Eu acho que a mulher não é desfazendo do homem, né? Mas a mulher tem mais carinho, a mulher é mais amorosa em estar com essas pessoas, como que dizem, acudir, a palavra certa é essa, com esse tipo de pessoas, porque vem na carência, né? É pessoas que vêm na carência, é pessoas que precisam da gente. E a gente estamos aqui, como sempre eu digo, eu acho que tudo que eu faço, graças a Deus, é com muito amor e pensando em Deus na minha frente. Vereadora, ainda falando desse tema, de que forma a sua fé fortalece sua caminhada como mulher e vereadora? E também cuidando das pessoas. Valdir, eu acho que a coisa mais importante, sou católica, graças a Deus, a coisa mais importante que a gente tem é a fé. A gente sem fé, a gente não somos nada. A gente sem Jesus, a gente não tem caminho. Eu acho que como Jesus é a vida, Jesus é tudo que a gente tem. Então, ele botou a mãe dele também nos dá força como mulher para a gente seguir nessa caminhada como mulher. Vereadora, a senhora acredita que a presença feminina na Câmara Municipal traz uma forma diferente de fazer política? E se faz, me diga por quê. Sim, Valdir, eu acho que faz um pouco diferente porque a mulher é mais sensível para que se faça política, porque o homem é mais centrado na dele, e a mulher não. A mulher, quando chega alguém para a gente, eu quero falar com a mulher, eu quero falar com ela, com ele não, porque a mulher é mais, não posso dizer mais bondosa, é mais comunicativa com as pessoas, até com os próprios homens mesmo que vêm atrás das vereadoras, das mulheres, né? Então, eu acho que isso é que faz a diferença. Vereadora, qual a importância de ter mais mulheres participando das decisões políticas do município de Jupi? A senhora acredita que as decisões das mulheres facilitam a vida do povo? Melhora a vida do povo? Com certeza, Valdir. A gente estamos vendo hoje, com nossa prefeita Rivanda, como eu vereadora, com a minha colega vereadora Vanderleia, a diferença é hoje em Jupi, porque hoje a mulher hoje tem o dom, a mulher tem o dom, né, que hoje tem o dom, a mulher tem o dom de fazer, a mulher tem o dom de estar ali. Hoje, Rivanda fica naquela prefeitura quase 24 horas por dia, cuidando do povo. O povo, é mais fácil para o povo ir atrás da mulher, porque a mulher tem mais condições de falar com aquelas pessoas que vêm. Eu acho que é muito importante. Hoje, Jupi está realmente mudado pelas mulheres que estão comandando. Também tem as nossas secretárias, que tem umas 3 ou 4 que são mulheres, que eu não vou aqui dizer nome, porque todo mundo sabe, né? A importância delas, com cuidado com o povo, com o cuidado que elas têm com o Jupi, cada uma com a sua importância na ação social. Temos Carla, na Secretaria de Educação, Dona Fátima, que chegou faz pouco tempo, mas já está mostrando para que veio. Tem Rezilda, fazendo um trabalho maravilhoso. Tem Nilda também. E aí vai. Aí a gente só pode agradecer, porque a gente está vendo a força da mulher. Jupi como mudou com nossa prefeita, Rivanda. Vereadora, a senhora acredita que o cenário político de Jupi mudou
após as eleições municipais? E se a senhora acredita, me fale por quê. Sim, Valdir. Hoje, a gente temos uma prefeita que dá atenção ao povo, é uma prefeita presente. É muito importante essa união. Ela veio para mudar. Eu acho que Rivanda é uma pessoa de tanta fé que ela só une as pessoas. Ela tem o dom. O dom de união que Rivanda tem. Isso é uma coisa dela. Dentro dela vem. Isso é muito importante, eu acho. Então, a união, ela sabe fazer, ela sabe unir as pessoas. Bom, com esse elogio que a senhora falou agora, da prefeita, eu não sei se a senhora lembra, mas a senhora já esteve aqui antes, quando era a Web TV, no cenário da Web TV Jupi, e a senhora, naquele momento, afirmou para nós, para mim, de que não apoiava a Rivanda para ser a sucessora do ex-prefeito, que a senhora tinha outro nome. E hoje a senhora mudou totalmente. Hoje a senhora vem elogiando a gestão dela. E me diga por que isso acontece agora e por que naquele momento que a senhora tinha outro nome. Por qual motivo? Valdir, eu acho que o ser humano tem um dom de julgar as pessoas antes de conhecer, certo? Como eu passei muito tempo, no tempo que Rivanda era primeira-dama, no tempo que Betinho, o esposo dela, era prefeito, então quando eu cheguei aqui já foi no tempo que ele estava. Então eu não tenho conhecimento, assim, eu só via ela muito pouco, porque, você sabe, no tempo de Marcos, ela era mais quietinha no seu canto, quase não aparecia, como todo mundo sabe. Então, hoje, eu não só falei para você isso, como eu falava para todo mundo que eu via. Não estou mentindo, eu não venho aqui para mentir, eu vim aqui para falar a verdade. Então, até chorei, fiz o que pude para não ser ela, certo? Mas, graças a Deus, que Deus botou no caminho a gente, que hoje é ela, hoje não estou aqui falando porque eu falei no passado, eu estou aqui falando porque ela é maravilhosa. Ela é uma grande mulher. Ela é um ser maravilhoso, ela é um ser de luz. Ela é uma mulher que hoje, as pessoas que eu fui, hoje não voto em Rivanda, porque esse Rivanda é aquilo, isso. Hoje não. Hoje eu reconheço a pessoa que ela é. Ela é muito, muito, muito humana, muito digna de tudo que faz, entendeu? É muito parceira. Isso é muito importante, Valdir. A pessoa ter uma pessoa parceira que nem Rivanda. Então, às vezes, eu peço até desculpa a ela por eu, na época, estar assim, não estar querendo apoiar, não ter apoiado ela, mas depois a gente apoiou e foi hoje, não tenho palavras, não, para substituir o que eu sinto hoje por essa prefeita. Ela é muito, muito humana. Eu acho que, como eu sou, ela é simples. A gente, às vezes, eu quero falar sobre isso também, Valdir. Às vezes, as pessoas julgam a Rivanda por as vestes dela, porque ela é muito... Eu estou dizendo porque eu sei que eu vivo na rua. E hoje, eu sigo, não tem nada a ver. É dela. É o jeito dela, ela é elegante, ela nasceu elegante. Agora, aquela capa de tanta coisa linda que ela tem muito mais por dentro, que é o amor para o próximo, a humildade, que ela é muito humana. Ela é muito humilde. Rivanda é muito humilde. Eu estou aqui arrepiada falando dela, porque realmente ela é. Que a gente precisa para o ser humano, o irmão, ela liga, ela já vamos ajeitar. Ela é muito humana, então eu peço desculpa a ela pelo passado, que já passou, né? Mas hoje eu sei a grande mulher que ela é. Que Deus abençoe a minha querida Rivanda. Vereadora, teve outros vereadores que chegaram aqui e falaram de que naquele momento algumas pessoas do grupo ventilavam, ou seja, falavam que Rivanda não seria uma boa prefeita. Isso chegou até a senhora também? Sim, com certeza, porque não só era eu não vou dizer nome aqui de colegas, porque acho que muita gente já sabe disso também, mas era um grupo político,
entendeu? Era um grupo que a gente tinha que abraçar, a gente tinha que estar todo mundo unido. E foi isso que aconteceu. É por isso que ela hoje está aí. E hoje, quem é a prefeita é ela, pela união do grupo, que o grupo abraçou. Hoje, como a senhora avalia a relação entre a prefeita Rivanda e os vereadores e a Câmara Municipal, Prefeitura e Câmara? E Câmara. A senhora pode fazer uma avaliação? Sim, com certeza. Eu falo por mim e também falo pelo que eu vejo dos meus colegas, né? Eu acho que hoje a Câmara tem mais apoio, a Câmara é mais unida, a gente, tudo que vai, procura se a gente procurar alguma coisa que precisa para outra pessoa no executivo, eles não dizem não, entendeu? Eu acho que hoje tem mais união, hoje a gente estamos mais unidos. É bonito de se ver, como eu lhe disse para você, Valdir, quando a coisa tem luz, a luz clareia tudo, em todos os setores. Vereadora, o ex-prefeito, recentemente foi anunciado, foi noticiado, inclusive tem até na rede social da governadora uma possível candidatura para deputado federal do ex-prefeito de Jupi. Se isso acontecer, a senhora apoia o ex-prefeito por ser de Jupi a deputado federal ou continua com os candidatos da base da prefeita Rivanda? Valdir, eu tenho muito respeito pelo ex-prefeito Marcos Patriota, mas nesse momento eu não apoio ele. Eu apoio os candidatos da prefeita, porque Felipe Carreira, o deputado federal de Rivanda, da prefeita, já trouxe muito benefício para a cidade de Jupi. Já vem de Marcos trazendo benefícios. Ele já trouxe mais de quase 30, não vou nem falar, muito dinheiro, muito dinheiro não, muito investimento para a nossa cidade. Então, fica Marcos Patriota, saio, não saio, candidato. Vi falar que hoje ele anunciou a candidatura dele, não sei se é verdade, mas eu estou com os candidatos da prefeita, porque eu sempre digo para as pessoas, a prefeita é ela. E tudo que vem de benefício dos deputados é para o prefeito fazer o bem. As pessoas precisam, eu sempre falo, as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de ação social e tudo é os deputados. Se não tiver um deputado, não fica mais difícil? Então, fica mais difícil a gente de Jupi não apoiar ela, porque ela é a prefeita. Então, não tem como a gente não dar um não. Povo de Jupi, veja isso, vamos votar nos candidatos. Felipe Carreira, Romero Salles, que está aí há mais de 4 anos trazendo benefício. Romero Salles era um que a gente nem conhecia, né? E hoje, lembra do tempo do prefeito Marcos Patriota, que ele está investindo em Jupi. Jupi está se transformando através de Felipe Carreiras. Então, não tem como eu votar, infelizmente, né? Gosto muito dele, mas os meus candidatos é da prefeita, Romero Salles e Felipe Carreira, com certeza. Vereadora, na gestão passada, a senhora também era vereadora. A senhora está no 3º mandato. Eu lembro que esteve um projeto na Câmara para um empréstimo de milhões para ser investido no município, mais precisamente, uma usina de energia solar. Isso. Para Jupi no futuro economizar. Essa usina de energia solar não foi construída com esse dinheiro. Então, esse dinheiro foi investido em quê? A senhora sabe? Já que a senhora votou no projeto? Ô, Valdir, eu votei, os vereadores também votaram nesse projeto, que era um projeto para energia solar. Só que não saiu. Eu acho que também tinha esse empréstimo, poderia ser destinado para outros benefícios, como asfalto, calçamento, saneamento básico, né? Hoje, o que acontece? Ficou um empréstimo para
próximo prefeito pagar, que hoje quem está pagando é a prefeita. E a gente votou, porque quando a gente vota num projeto que é bom para o povo, a gente vota. Só que aí a energia solar não foi concluída, ficou uma dívida, e essa dívida quem está pagando hoje é a gestão de Rivanda, que não tinha precisão dessa dívida hoje, porque hoje ela faz asfalto, ela faz ela não fez empréstimo até hoje. Está com esses 2 anos que ela está na prefeitura e ela não precisou fazer empréstimo. Ela mexe dali, mexe daqui e faz as obras sem empréstimo. Bom, deu para entender de que esse empréstimo foi feito para a construção de uma usina de energia solar. Sim. A usina não foi construída. Sim. Só para esclarecer para quem está nos assistindo. E também, no projeto, poderia ser destinado para asfalto, para calçamento, para saneamento básico. Sim. E, como não foi feito a usina solar, certamente esse dinheiro foi investido em outras áreas. Então, dona Rivanda, ela herdou a dívida. Ela ficou com a dívida. Se tivesse feito a usina, né, de energia solar para os prédios públicos do município, hoje Jupi estaria economizando. Sim. É isso que a senhora quer passar? Disso. É isso mesmo. Bom, então, dona Rivanda hoje está fazendo asfalto, que fez na Santa Rita, está fazendo várias concluindo várias ruas, já fez várias ruas de calçamento. E não pegou nenhum empréstimo. E não pegou até hoje nenhum realzinho do empréstimo. Então, a senhora acredita que esse empréstimo foi desnecessário? Eu creio, assim, não foi desnecessário, porque se foi feita nele foi feita alguma coisa para a população, mas para o principal, que era o empréstimo, não foi. Sim, senhora. Vereadora, na sua opinião, quem ocupa o papel de oposição hoje no município de Jupi? Pelas pessoas que fazem a oposição hoje, pessoas que estão ao lado do ex-prefeito Marcos Patriota. Porque se eles fazem esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia, não gosta da gestão da prefeita, então, e se está ao lado do ex-prefeito Marcos Patriota, tem alguma coisa a ver. Ele tem tudo a ver, ou tem tudo a ver, não é? Então, eu acho que está mais para ser ele a oposição. E se não for, ele que vem aqui e esclareça. Vereadora, já que algumas pessoas acreditam que, de fato, ele assumiu a oposição no município de Jupi, a senhora acredita que, no futuro, a ex-prefeita Celina pode se aliar ao ex-prefeito? Ô Valdir, isso é uma pergunta muito difícil de se responder, mas eu vou responder. Se eu fosse Celina Brito, eu não ia. Não, por quê? Por quê? Porque tudo que essa mulher já passou, essa mulher já sofreu demais. Eu acho que a dignidade de um ser humano vale mais do que política, vale mais do que tudo. Porque ela foi massacrada. O povo dela foi massacrado. Eu mesmo, se fosse Joselma, jamais eu ficaria junto. Mas, Valdir, como se trata de política, que política tudo pode, né? Então, eu não posso mais dizer nada, porque a política é aqui hoje e amanhã ali, mas eu não ficaria. Eu acho que por tudo que a ex-prefeita Celina passou na época, eu acho que o povo de Jupi não ia entender essa união. Vereadora, vamos continuar a nossa conversa, vamos mudar para algumas pastas. Eu queria que a senhora avaliasse a saúde hoje e fizesse uma comparação com a saúde da gestão passada. Valdir, eu creio que sim, está melhor, porque a gente hoje tem uma prefeita que dá condições ao secretário, certo? Não é à toa que a nossa saúde ficou aí em nono lugar. Por quê? Porque ela dá condições, condições que ele não tinha. Hoje Jupi tem mais na saúde. Porque você vê aí, tem casa de apoio, risco, tem até cirurgia hoje se faz na nossa saúde. Tem um raio-x,
que não tinha. Hoje a gente chega na maternidade, o povo são bem recebido. A saúde de Jupi evoluiu muito de 2 anos para cá. Que isso aí todo mundo está vendo. Não existe. Eu não estou aqui falando porque eu gosto de Rivanda e gosto do secretário, não, porque é a realidade. Hoje nós temos um secretário que tudo que pede, consegue. Atuante. Ele hoje é um secretário atuante porque ele tem o aval, né? Aval da prefeita. A senhora acredita que hoje a prefeitura vem investindo na agricultura familiar do município? Valdir, essa é uma pergunta tão fácil de se responder, porque o mais importante é a gente ver as pessoas da zona rural. Hoje, o agradecimento que ele tem pela prefeita. Hoje, a prefeita tem quase 1 milhão de investimento na agricultura familiar. Nós temos um secretário aí, Ricardo, competente, menino novo, que veio para fazer a diferença e se juntou com ela, porque o importante de Rivanda é que ela se une com o secretário e dá condições, certo? Hoje a gente tem um secretário aí botando para torar na agricultura, junto com ela, né? Porque se não for ela, ele também não poderia fazer nada. Mudando de pasta, vamos falar da assistência social. Sim. Se comenta muito no município que até o slogan do governo, da prefeita, é cuidar do povo. Bom, a senhora acredita que essa Secretaria de Assistência Social está cuidando do povo, dos mais necessitados? Nós temos hoje, Valdir, uma secretária, Carla, que junto com a sua equipe faz um belíssimo trabalho na ação social. Ela, além da ação social, ela faz hoje, eu tenho certeza que as pessoas, se forem ver o antes e o depois, ela agrada mais. Entendeu? Ela agrada mais. Tem a parte dos idosos, que ela dá condições, aos idosos. Tem mais de 60 idosos que vão para Juazeiro, não paga nada, os idosos agradecem muito. E outra coisa também, cesta básica, que até esses tempos aí teve um comentário da oposição que não ele estava dando cesta básica, não. Eles estão continuando, teve só um probleminha aí do governo, mas a cesta básica continua sendo distribuída normalmente. Também tem as casas as cozinhas comunitárias, que isso também veio. A secretária Carla correu muito atrás para essas cozinhas serem instaladas na Jupi, que está fazendo a diferença, que não tinha, você sabe que não tinha nem sopão. Quanto mais hoje as pessoas tem todos os dias, parece que é para 200 pessoas, todos os dias, 2 cozinhas comunitárias que ela correu atrás. Então, a competência é dela, porque ela foi atrás e ela conseguiu. Hoje, a gestão cuida do povo com coração, porque vê a diferença, entendeu? Vê o carinho que Rivanda, que o secretário tem com a população. Então, isso é muito importante. Vereadora, esse ano tem eleição para presidente da Câmara. E será agora no segundo semestre também. Já existe alguém se movimentando aí, querendo essa vaga de presidente da Câmara lá? Valdir, boa pergunta. A gente, na Câmara tem 9 vereadores, aliás, 11 vereadores. Mas o que está se movimentando, por enquanto, é Fábio, meu colega Fábio. Mas, nós vamos, quando voltar o recesso, aí eu sei que outros virão. Mas eu tenho que estar junto com a prefeita. Quem ela escolher o melhor, eu tenho certeza que ela vai escolher o melhor para nós. Vereadora, a senhora apresenta-se uma pessoa muito legal, simpática, uma pessoa simples, transmite uma energia muito positiva.
Vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei se a senhora vai responder, mas a senhora já foi perseguida politicamente? A senhora é perseguida politicamente? Sim, Valdir. Só por ser mulher, a gente já somos perseguidas. E ainda políticas, aí sim, é mais perseguidas ainda. Vê a nossa prefeita aí. O que ela passa de perseguição por pessoas que não têm um mínimo de caráter. Vive aí falando dela, vive inventando coisas dela. Então, a gente, mulher, somos muito perseguidas mesmo. Então, ouvi falar, chegou a informação para mim, de que existe um projeto não tramitando na Câmara, ou não sei se já foi votado, que é justamente das carteirinhas para identificar essas pessoas com transtornos. A senhora poderia falar, se a senhora tem conhecimento desse projeto, de quem é esse projeto? Sim, Valdir, eu tenho vários projetos, mas um dos mais importantes que já foi votado, viu? Faz poucos dias que foi votado, que foi as carteirinhas das pessoas que têm autismo e crianças que têm doenças ocultas. Isso foi uma das coisas mais importantes, porque é necessário esse projeto para que as crianças consigam ser identificadas aonde elas forem. Vereador, é uma pena, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Se a gente fosse continuar aqui falando, iria amanhecer o dia. Porque a senhora é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Além da energia positiva que transmite, dá vontade da gente ficar conversando com a senhora. Obrigada. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o povo de Jupi. Valdir, agradeço a você mais uma vez por estar aqui, e a mensagem que eu deixo para o povo de Jupi é uma mensagem de muito amor, de muito carinho para cada um, que cada um repense. Nós estamos num ano político, que a gente veja o voto a quem vai dar, porque é o nosso futuro, né, Valdir? Então, não vou falar candidato aqui, mas que a gente veja o nosso Brasil como está, que cada um jupiense se acorde para a realidade. Então, aqui eu deixo um abraço a cada um jupiense e agradecer pelo carinho que esse povo de Jupi tem comigo. Todos os dias, nas minhas orações, pode ter certeza que eu peço a Deus pelo povo de Jupi, que Deus abençoe, que Deus proteja a nossa Jupi. Que Deus abençoe também, não posso deixar de agradecer também nossa prefeita Rivanda por tudo que tem feito na nossa Jupi, todos os secretários, toda a sua equipe. Sem esquecer também, Valdir, que eu não falei do nosso vice-prefeito, um rapaz novo, muito inteligente, e deixar aqui meu abraço para você. Quero aqui também deixar um abraço para o meu assessor aqui que está do meu lado, que onde eu estou, ele está comigo, uma pessoa muito importante na minha vida, que sempre está do meu lado. Te agradeço muito, Valdir, por tudo. Muito obrigada e Deus abençoe. E a você que está assistindo, que ficou com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Agradecer também ao nosso Todo-Poderoso, Verdade. que sempre nos dá forças para que a gente continue andando, dando um passo à frente. E, claro, nossos patrocinadores, que acreditam no nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo episódio.